Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. Eu sou Bartíria Rocha, sua anfitriã, e hoje eu estou com uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo ao Elas Dizem, e finalmente conseguimos esse feito, gente. Estou aqui com a doutora Sara Santana, médica maravilhosa que cuida de mim há muito tempo, e claro que eu precisava apresentá-la para vocês, né? Seja bem-vinda, doutora Sara. Obrigada, o prazer é meu. Um prazer imenso estar no seu podcast, que está crescendo a cada dia mais, ganhando visibilidade e que fala de temas tão importantes e pertinentes em relação à mulher, né? Então, fico muito feliz e lisonjeada mesmo de Ah, eu estar também. aqui. Eu estou muito feliz, mas antes de começar a sugar todo o conhecimento dela, gente, antes de começar a fazer, porque quando eu trago o médico aqui, eu faço uma consulta com o médico para todo mundo ficar sabendo da minha consulta aqui, né? Eu pergunto tudo. Eu queria que você se apresentasse para nossa audiência, para que todo mundo também possa ter o prazer de te conhecer. Então, fica à vontade, olha para sua câmera e se apresente. Meu nome é Sara Santana, sou médica, fiz residência, minha especialização em medicina de família e comunidade e depois resolvi seguir na linha de nutrologia e medicina funcional integrativa. E cuida de mim. E E, gente, cuido ela já me disse hoje que eu sou a paciente mais difícil dela, cuido vocês da acreditam? Bartíria com o maior amor do Ai, mundo. cuida com amor mesmo, gente. E paciência, viu? Muita. E doutora, né, mais uma vez, eu esperei muito por esse momento, né, de conciliar essas agendas, para a gente estar aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, porque esse podcast é gravado. E antes de a gente começar a extrair aí todo o seu conhecimento sobre wellness, né? Bem-estar integral, gente. Que é isso que ela trabalha com essa saúde integral, né? Isso. E a medicina da família, eu confesso que antes de conhecer a doutora Sara, eu nem sabia que isso existia, né? Então Muita gente a não gente conhece sabia. ali o clínico geral, né? Sim. Aí tem o ginecologista, nós mulheres conhecemos mais as especialidades, endócrino, tudo mais. Mas a medicina da família eu fui conhecer ao te conhecer, né? Uhum. Então, não sabia da existência dessa especialidade, que é importantíssima. E porque geralmente a gente vê muitas especialidades mais comerciais, né? Sim. E a medicina da família acaba não sendo muito. E aí, antes de a gente iniciar aqui e aprofundar, eu queria saber por que você escolheu essa área. Então, muita gente pergunta isso, inclusive meus alunos, né? Às vezes eles falam, mas doutora, por que você quis ser médica de família? E, assim, foi muito engraçado. Durante a minha trajetória, né, pela medicina, eu gostava de tudo. Então, sempre gostei, né, muito de clínica, gostava da parte cirúrgica, mas não me via dentro de um centro cirúrgico. Então, eu fui mais selecionando áreas da clínica. E quando eu ia, assim, passando por cada especialidade, eu ficava assim, gente, mas aí deve ser muito monótono, né? A pessoa sempre saber o que ela vai encontrar, porque a especialidade, ela afunila, né, as doenças. Então, assim, era tratar doenças específicas de um órgão. E eu gostava daquela ideia de a qualquer momento chegar um paciente diferente com queixas em diversas partes do corpo. Então, isso era uma coisa que me ganhava, assim, que eu ficava procurando aonde eu ia encontrar isso. E também em relação à parte preventiva, porque a maioria dos pacientes só chegavam quando já estavam doentes. E aí a gente passava pela pediatria, eu achava linda a pediatria, porque você acompanha a pessoa, né? Assim, a criança, desde o nascimento até ela ganhar a alta ali, que ela vira adolescente, né? E você fala assim, não, agora não é comigo mais. Agora. Vai pro herbiatra. E aí você abandona a criança. E dessa fase em diante, a pessoa fica sem um acompanhamento. E aí eu pensava assim, será que, né, muita coisa poderia ser evitada se a gente tivesse a continuidade do acompanhamento? Porque você vai entendendo o que vai acontecendo em cada fase do ciclo de vida. E aí você pode, né, se precaver com manejo no seu estilo de vida, enfim, com qualquer ferramenta que você tiver ali pertinente, né, naquele momento, para você manter a sua saúde.
fazer seus exames, né, de forma rotineira, ou mesmo visitar o médico, né, nem que seja para pesar, medir, ver a pressão arterial, né? Sim. Então, eu falava, mas não tem um adultiatra? Do teatro. Eu quero continuar Eu acompanhando. queria continuar. E aí as pessoas riam, né? Alguns professores, né, riam, falavam assim: "Não, eu acho que você tem perfil então para ser médica de família". Eu falei: "Médica de família? O que que é isso?". Você Nem também eu não conhecia. conhecia. E aí eu fui, né, ler sobre e vi que era uma especialidade, né, na Inglaterra, né, em alguns lugares, que são médicos que atuam dentro da atenção primária à saúde, que seria assim a porta de entrada de um sistema de saúde, seria, né, o primeiro contato ali do paciente com o sistema, que é justamente para você fazer esse acompanhamento ao longo da vida e pensando mais no lado preventivo. E eu falei, mas aqui no Brasil isso existe? Existe, né? Existem algumas residências, inclusive, né? Eu fiz PUC, né, aqui em Goiás, e aí a PUC tinha criado a residência nessa área. Eu falei, gente, então eu acho que eu vou, né? Eu vou pra essa Vou área. prestar. Vou fazer clínica médica também, porque eu pensava assim, qualquer coisa eu viro geriatra, né? Já que não tem adultiatra, eu vou pra É. geriatria. Então, e eu gostava muito de endócrino também e tal. Então, eu falei assim, vou fazer clínica médica, vou fazer medicina de família. Acabou que deu certo a medicina de família, eu entrei, gostei demais da residência e fui aprendendo realmente sobre o conceito de saúde dentro dessa residência, que eles realmente a base da medicina de família é entender, né, que a pessoa para ter saúde, ela precisa, né, de estar bem fisicamente, mas também mentalmente e socialmente, né? Então, ele une todos esses conceitos, a gente aprende ferramentas, né, para trabalhar isso, aprende os ciclos de vida da pessoa e da família, e como que isso influencia na saúde da pessoa. Então, foi isso, a É, minha trajetória. eu tenho um problema aqui. Vocês vão marejando os olhos daí e eu vou marejando daqui, né? Eu tô aqui já toda borrada que você foi falando e se emocionando e eu também. É interessante que você acabou de falar sobre essa questão da saúde, né? Que a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde do corpo. E a nossa sociedade caminha a passos lentos para compreender essa importância da saúde mental, né? Dessa saúde emocional. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de saúde não ser apenas a ausência de doença, né? Então, para a gente começar um pouco, o que que é essa saúde integral? Você contextualizou um pouco aí falando sobre a medicina da família, né? Mas o que que é essa saúde integral? O que que a gente tem que começar a prestar atenção, assim, na nossa saúde? Porque a gente às vezes vai lá ao médico, antes de te conhecer, eu ia ao médico uma vez por ano, fazia ali uns exames, aí depois eu descobri que a minha B12 estava 10 anos abaixo da linha do desespero, né? E porque eu fazia exames anualmente, mas o médico olhava e falava assim, tá tudo ok, né? E na verdade não estava. Então eu queria que você desse um contexto pra gente sobre esses pilares que você mencionou, dessa saúde integral, pra gente começar a destrinchar todos eles aqui. Na verdade, esse conceito de saúde vem lá da OMS, né? Desde 88, quando ela define que saúde é o completo estado de bem-estar físico, social e mental. Então, a partir disso, começou esse movimento de que saúde não é apenas a ausência de doença, né? Mas tinha essa questão do completo bem-estar. Só que assim, o completo bem-estar Na nossa sociedade. na nossa sociedade, nas outras, não existe. Então, assim, a gente vive correndo atrás dessa saúde perfeita, né? Uhum. Que tem o seu conceito, mas que talvez seja humanamente impossível da gente alcançar, né? Então, às vezes eu faço algumas críticas em relação a isso, porque eu falo, gente, como é que a gente vai estar completamente, né, em equilíbrio com todas essas áreas? Então, na verdade, a gente não consegue, né? Mas a gente tenta fazer esse equilíbrio acontecer. É um equilíbrio dinâmico, né? Que eu falo. Então, assim, é tudo em movimento. Tem hora que um dos pilares, né, tá mais favorável do que o outro, e a gente vai equilibrando os pratos ali, né? Como um malabarista, né? Sim. Fica fazendo no circo. Então,
É basicamente a gente tentar, né, olhar para essas áreas da nossa vida, né? Então, a área física, como eu estou me sentindo, né? Se eu me sinto bem, se eu tenho algum sinal, um sintoma, né, que está se destacando no momento, para eu perceber em que área que eu posso estar errando, né, ali em relação aos meus hábitos de vida, ou que realmente pode estar sugerindo o aparecimento de alguma doença. E aí depois a gente olhando para o nosso lado mental, né, também. Então, será que eu estou bem mentalmente, né? Será que na maior parte do tempo, né? Emoções a gente tem o tempo inteiro, né? Então, eu posso estar ansiosa, eu posso estar triste, né, em um momento, mas a maior parte do tempo, né, eu consigo manter um estado mental, né, tranquilo, sem isso prejudicar, né, o meu dia a dia, né, sem isso acarretar grandes prejuízos, né, na minha vida pessoal e profissional, enfim. E a gente olhando para a questão da saúde social, a gente já vai ver a questão da sociedade mesmo, o comportamento da sociedade, né? Que isso influencia na gente. Vocês vê, a gente vê a questão das redes sociais, o quanto isso tem adoecido as pessoas, né? O excesso de dopamina, a questão de você sempre estar achando que a sua vida tá pior do que a do colega, porque né? Ele vive colocando fotos e viagens, e aí você pensa, gente, então eu não, né? Tem alguma Nossa, a coisa vida do errada fulano é comigo? linda. A grama dele tá muito verde, a minha tá seca. Seca, exatamente. Então a gente começa a se perguntar, tanta gente vendendo cursos, né? E ficando milionários, e aí surgindo, né? O tempo inteiro. Como você fica rico vendendo? Então, Fique rico assim, em 7 em dias. 7 dias, e a gente tá adoecendo de uma certa forma a sociedade, e aí isso vai afetando a nossa parte mental, que daqui a pouco, de tão ansiosa que eu tô, né, eu desregulo todo o meu sistema nervoso autônomo, que é um sistema que a gente não tem controle, de repente eu tô respirando rápido, né, tô tremendo, tô ficando taquicárdica, suando muito, sem saber, porque eu somatizei algo, né? Uhum. Então, as doenças psicossomáticas, elas tendem a aparecer cada vez mais, né? Doenças autoimunes também. Então, por conta dessas questões que a gente vem trazendo também dessa questão, né, do inconsciente coletivo, né? Que pode trazer, Afetar. afetar a gente, né? De uma certa forma. E é interessante isso que eu sou da psicanálise, você também tem afinidade, né? Tem E aí afinidade. a psicanálise traz isso, né? Sobre essas questões das somatizações ali. E a gente, nossa sociedade como toda, ela acha que as questões mentais não são tão importantes. Ah, é frescura. A ansiedade é frescura, a depressão é frescura. E até vou trazer o meu caso aqui, né? Eu tive burnout porque eu entrei num vício em produtividade, né? Então a minha mente ela se recusava a desligar e eu me recusava a parar, né? Porque Uhum. parar para mim significava que eu estaria fazendo algo de errado, Improdutivo, né? improdutiva. E aí eu comecei a ter alguns sinais, só que eu não parei. Aí um dia meu corpo parou, né? Ele parou por mim. Ah, já que você não quer parar, então vamos parar, né? E aí foi um pavor pra mim, porque eu sempre fui saudável, eu nunca imaginei que chegaria nesse ponto, porque a gente acha que, ah, não, essa coisa de, ai, tô pensando nisso, ai, não, não, isso é bobeira, meu cérebro, a gente não tem noção do quanto, do que é o nosso cérebro, né? Do que ele é Não tem. capaz. Então a gente acha que é uma coisa subjetiva, né? A impressão que eu tenho que as pessoas pensam que é uma coisa subjetiva. E que se você tá sentindo alguma coisa, por exemplo, se você tá com ansiedade, é só apertar um botãozinho, é só você falar pra você, não, tá tudo certo. É só fazer uma oração que vai passar. Não, eu super acredito no poder da oração. Mas eu acho que muitas coisas, né? E Deus nos dá os recursos para isso, existe a medicina para isso, né? Como um recurso para nós aqui. Então, essa questão da saúde mental ela afeta muito a nossa saúde física, né? E aí é esse conceito de que a saúde não é só física, né? E aí a doutora Sara fala que eu sou uma pessoa difícil. Eu vou até entrar já no assunto aqui, que eu acho que nós, que somos pessoas com dificuldade para engordar, somos pessoas não vistas
pela sociedade, mas a doutora Sara nos enxerga. Que é o seguinte, fala-se muito, você entra no Instagram assim, como eu perdi 10 quilos, como eu emagrecer em X dias, né? Mas não tem ninguém, gente, falando como é que a gente engorda 10 quilos em 30 dias, né? Isso eu acho, assim, uma injustiça. Uma injustiça. E aí, Só falam de Monjaro, só fala né? de E de Monjaro. emagrecimento. Aí tem o Monjaro de pobre, tem o Monjaro de não sei o quê, tem tal coisa, Monjaro natural, mas não tem uma pílulazinha mágica pra gente ganhar massa. Eu acho isso um absurdo. Vamos começar a pesquisar, por favor, pra quem, né? Só o biotônico Fontoura até hoje, né? Mas, Que tá pois no mercado. E dizem que a fórmula dele mudou, nem dá, nem funciona mais. Eu vejo gente que fala assim, não, eu tomei muito biotônico Fontoura quando era criança, por isso que eu não parei de comer. Eu também tomei, porque a minha dificuldade para comer, ela é desde que eu era criança. Ela só potencializou com alguns boletos da vida adulta, né? Mas eu sempre tive. E aí até quero entrar nesse assunto do emagrecimento, porque eu sei que todo mundo que tá aí só vai querer saber disso, né? Nós aqui somos os invisíveis, mas eu vou deixar para vocês dessa vez. Também tá uma onda, falando de emagrecimento, né? Tá uma onda muito forte nas redes sociais, que você trouxe essa questão aí, do wellness, né? Do fitness, né? De uns tempos para cá nas redes sociais. E aí uma busca até por corpos que às vezes são impossíveis, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca vou ser uma Graciane, né? Nem tomando bomba. Então, Tem que querer muito, viu? nossa, Mas se a gente for pegar ali o Gustavo Lima no início da carreira, ele era e pro como que eu, né? fez, Aqui, talvez você desculpa, tenha potencial, Martíria. Tô brincando. vou tomar bomba, não. Mas isso, eu tô falando brincando, lógico. Porque para você chegar, para ele chegar no nível que ele chegou e para Graciane ser, né, Uhum. da forma que ela é, realmente tem hormônio, entendeu? Não tem como a gente falar desse anabolismo todo, que é essa construção muscular, né, e esse aumento geral ali do corpo, sem falar do uso, né, desses hormônios que são hormônios que fazem esse efeito anabólico, né? Então, é bem complexo você alcançar um corpo desse de forma, assim, natural, né? Com o ódio de como pré-treino, A garrafinha e o creatina. sonho. No meu caso, é só a água e A água, o creatina, café e um whey. sonho. Porque nem creatina, nem whey eu consigo tomar. O meu são cápsulas, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas no meu caso é uma garrafinha de água, uma xícara de café, uma garrafinha de água, 20 cápsulas de café e um sonho. De vez em quando um ovinho. De vez em quando. E aí tá esse boom aí, né, de todo mundo fitness, voltando pra academia e tudo mais. Mas eu não vejo que isso é muito pela questão da saúde, né? Eu vejo muito pela questão da estética. E eu queria trazer aqui a sua visão enquanto médico, que você vê no seu consultório, porque aí a gente pode transitar por esses assuntos, que é, por exemplo, uso indiscriminado de Mounjaro e Ozempic, que eu tenho visto, né, sem acompanhamento médico. E aí, muitas vezes, a pessoa ela poderia ter ali uma flacidez, digamos, controlada, ela acaba tendo um emagrecimento de uma forma muito abrupta. E aí, as pessoas não percebem os colaterais, né? Não é só o emagrecimento. Aquilo ali vai gerar. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse contexto pra gente, desse emagrecimento não saudável, primeiro. Na verdade, a gente vê essa onda de wellness, né? E eu já vi, assim, que muitas pessoas têm apoiado, que é uma questão positiva. Ele tem um lado positivo, né? Porque, assim, a gente está tentando promover realmente esse conceito lá do MS de saúde, né? Então, deixar as pessoas o mais saudáveis possível. Então, a gente vê movimentos de corrida de rua, né? Hoje em dia, todo mundo... Todo né, mundo corre. posta seu pace ali no Instagram, né, e quer compartilhar e realmente mais ativos na academia, principalmente as gerações mais novas. A gente tem visto aí noticiários também em relação a esses jovens, né, da geração Z para frente, que pouco usam e consomem bebida alcoólica e fazem mais exercício físico, né? Então, assim, é uma geração diferente, mas ao mesmo tempo, uma geração adoecida mentalmente, né?
que tem diversos problemas de saúde em relação à questão mental. E aí a gente fica se questionando, será que por que isso, né? Pelo posicionamento que os pais também criaram, né? Uma maior ausência familiar ali no início da vida, porque os pais dessas crianças já estavam, a mulher principalmente, né, totalmente inserida no mercado de trabalho, diferente dos pais de antigamente, né, que ficavam com uma certa disposição a mais. Então, muita coisa mudou, né? E fora as telas, né, que eles são muito bombardeados por informações e eles inclusive consomem muito, né, informações pelas redes sociais. Então, é o tempo inteiro você tentando ver como que você vai ficar mais saudável, né? Pelas redes, né? Pelas diversas plataformas. E não Então, por meio de uma consulta e médica. não por meio de uma consulta médica, por falta do adultiatra, né? E que ninguém sabe onde procurar esse tipo de acompanhamento também, né? Assim, como que eu faço para ter um acompanhamento? A pessoa fica perdida, né? Sem saber o que fazer ali. E em relação a como vem tomando essa proporção muito grande, né? A questão do wellness, vem a parte dos pontos chaves, né? A gente sabe que a obesidade está muito relacionada com doenças crônicas. Ela é uma doença crônica que puxa, né, gancho para diversas outras. Então, para diabetes, né, para pressão alta, para infartos, né, problemas de esteatose hepática, apneia do sono. Então, a gente poderia citar aí, inclusive câncer. Então, assim, qual que seria a melhor forma, né, de evitar? Seria emagrecendo. Mas eu acho que se não tivesse essa questão estética envolvida, né? Que a gente realmente prega um conceito, um padrão, né? De beleza estética do magro, sempre foi, né? Isso não mudou nunca. As pessoas talvez não se importassem tanto com o emagrecimento, né? Porque a gente só importa mesmo que vai, assim, com uma doença quando a água chega ali no pé, né? Sim. Pra não falar outro lugar. Porque chega nessa fase, assim, se não for uma coisa que a gente se enxerga tudo muito distante, né? Não fuma, porque, né, futuramente você pode ter câncer de pulmão. A pessoa fala assim, futuramente, não sei nem se o futuro vai vir, né? Então a pessoa quer viver o agora. Né? Então eu acho que essa questão mesmo desse movimento, né, da onda de emagrecimento não tá tão relacionado assim, sabe? Só com prevenção, não, de doenças. Eu acho que tá muito relacionado com a parte estética. Tanto que pessoas que não têm sobrepeso, né, vêm me procurar porque querem emagrecer mais e ficarem, né, com os corpos fitness, que aí já é um outro conceito também de beleza, de padrão de beleza, né, que foi instalado, principalmente aqui no Brasil, de que a gente tem que ter os corpos definidos, né? A Virgínia fez essa graça pra gente. Será? Será que foi só ela? A Graciane? A Graciane, né? Mas eu acho que de uns 3 anos pra cá isso se intensificou bastante depois da pandemia, principalmente, né? Eu também senti isso. E a gente, esses dias, resgataram, né, a questão das paniquetes. Vocês viram a foto? Uma pessoa colocou a foto das paniquetes de, sei lá, tem uns 10 anos atrás. Acho que por aí. Ou até menos. E aí a gente olhando as fotos, eu falava, gente, a gente achava que elas eram, assim, um padrão de beleza inalcançável, sabe? Porque já era, assim, tudo delas era, né, o corpo definido, mesmo, um corpão. Né? De mulherão. E aí, quando a gente vai ver hoje, a gente fala, nossa, esse é super possível, o que tá impossível é o que foi definido agora. O padrão é que tá difícil. E aí, eu até vejo, às vezes, ali algumas pessoas comentando nas redes sociais, que assim, por exemplo, a Virgínia, né? Não falando dela, quem sou eu, né? Mas assim, é óbvio que ela faz uso de alguma coisinha ali, né? De um chipzinho, de alguma coisa. Aí vou eu, uma pessoa que não consegue nem comer direito, olhar para aquele corpo e falar assim: eu quero ter essa barriga, eu quero ter esse bumbum, eu quero ter essa perna, eu quero ter esse braço. Gente, pra mim, eu acho que nem combina, né? Porque eu tenho uma estrutura óssea muito fininha. E imagino que, assim, eu vou ficar meio estranha, que eu sou fininha hoje e alta,
né? Imagina, eu vou Uhum. ficar muito grande, eu acho que eu não vou nem me sentir bem. Mas aí o que que acontece? As pessoas olham aquilo e falam assim: não, eu quero ser assim. E para chegar aquele assim, nem sempre vai ser com saúde, né? Sim, exatamente. Aí a gente entra no paradoxo dessa questão do wellness, né? Porque com esse novo padrão de corpos definidos, malhados, travados, fisiologicamente, para a mulher é mais difícil alcançar, né? Sem uma disciplina muito rigorosa de alimentação e de treino, sabe? E de sono, né? Aí você tem que ter tudo bem alinhado. E aí tem que ter o favorecimento genético também, porque tem pessoas que têm mais dificuldade de ganhar massa muscular, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, ou uma predominância, né? De hormônios mais femininos do que masculinos, já outras pessoas não. A constituição de pele muda, né? De colágeno Deixa eu olhar aqui meus muda. exames para ver como é que é. Brincadeira, gente. Então, realmente tá sendo colocado esse novo padrão, né, como algo fitness ou saudável, né, wellness. Mas será que é mesmo? Porque para você chegar ali, às vezes você vai ter que usar, né? Muitas usam hormônios, você falou de chip, né? Eu tenho um professor da medicina integrativa que eu acho ele o máximo, que ele fala assim, gente, a gente não é celular para pôr chip. Então não existe chip. E realmente, né, virou uma coisa meio Implanon, né? pejorativa. Né, na verdade, é implante Implante hormonal. hormonal. É, porque fala chip da beleza, né? Chip da beleza. Então teve até um bafafá faz tempo que foi proibido, né, esses implantes, mas depois recorreram. E, enfim, assim, os implantes hormonais, eles são uma forma, né, de repor hormônio quando pertinente. Mas tem a questão de uso, sim, estético, né, que a gente vê muitas pessoas utilizando com essa finalidade de ganhar mais massa muscular, né, hipertrofia, de secar, né, a gordura e ficar com os corpos fitness aí. Então e que isso muitas vezes custa caro, porque a gente vê, inclusive, no mercado muito do fisiculturismo, né? Pessoas, eles ensinam muito, eu acho, né? Para Sim. todo mundo sobre essa questão, porque eles realmente, eles secam, eles ficam assim, né? Com corpos esculturais, você vê toda a musculatura, é um esporte, né? Inclusive, reconhecido e tudo. Mas, muitas vezes a gente vê também pessoas que morrem, né? Que tem infarto, tem um AVC, né? Direto, a gente tem visto isso em redes sociais, em noticiários. Por quê? Porque às vezes a pessoa está utilizando hormônios, né, em doses muito elevadas. Às vezes a pessoa não sabe que tem alguma alteração genética que predispõe ela a problemas de coagulopatias, né? Então, isso gera um risco muito maior para a saúde dela, né? Então, se a gente for pensar, será que realmente a Vale a gente está pena. no caminho do wellness, né? Da saúde? Ou será que a gente está se expondo mais também a riscos, né? Em relação à nossa vida, quando a gente começa a querer alcançar isso a todo custo, né? Todo e qualquer custo, né? É um corpo bonito, mas não saudável. Não saudável. E aí a saúde ela é importante até para a gente conseguir usufruir, né, dessa beleza desse corpo escultural. Então, às vezes eu percebo, eu vejo muito isso nas redes sociais, não sou especialista, mas eu vejo algumas pessoas falando, algumas blogueiras falam assim, olha, gente, eu consegui esse corpo aqui, mas eu sou natural. Eu não tomei Monjaro, eu não tomei, foi só na minha força de vontade. E aí você trouxe a questão da mulher, né? Inserida no mercado de trabalho, muitas vezes mãe, então trabalha o dia todo, sai de casa, sei lá que horas para deixar a criança na escola, vai pro trabalho, trabalha o dia todo, chega em casa, tem que fazer jantar, tem que cuidar de casa, cuidar dos meninos, colocar a criança para dormir. Aí ela abre o Instagram e tá lá, olha, gente, se eu conseguir, você também consegue. Porque, olha só, natural, não injetei nada. Aí a pessoa tá tomando Monjaro, Ozempic, não sei
bem os nomes, tá tomando hormônio, e a pessoa que fica ali nas redes sociais consumindo e achando que tudo que é dito numa rede social é verdade, começa a se comparar. Nossa, como que ela consegue? Eu não, porque ela usa de meios que você não está usando, né? Exatamente. Às vezes, ou oculta, né, esses meios, ou tem gente que realmente consegue o emagrecimento, ótimo, mas assim, é muito difícil, igual você falou, mulheres hoje em dia, né, assim, conseguir ter essa rotina de ir para academia, né, e realmente se dispor a fazer o que é necessário para também alcançar ali o corpo que ela quer. Né? Então, mesmo quem às vezes usa o hormônio ou tá exposta a isso, usa o Monjaro, acha que é uma mágica, né? Tipo assim, é só colocar então um implante, né? Usar o Monjaro que tudo Plim, plim. aconteceu. Não acontece, entendeu? Mesmo se você usar, primeiro, o hormônio não se adapta para todo mundo. Né? Então, não é todo mundo que consegue ter o mesmo resultado ou as mesmas reações. Depois, que o Monjaro é a mesma coisa. Então, para um vai responder de uma forma, para outra, né? Uma responde super rápido, emagrece rápido. A outra já demora, porque o corpo está mais inflamado, já tem uma alteração hormonal que dificulta o processo. Então, assim, nada é mágico. E se eu não comer bem, se eu não fizer uma dieta hiperproteica, né? Ali no fundo, como base, se eu não conseguir usar essa ferramenta que é maravilhosa, é uma grande revolução, né? Assim, dentro do mercado da obesidade, de tratamento da doença, né? Então, assim, foi uma ferramenta incrível, está sendo, e tem várias outras aí para sair, né, com ações triplas e que prometem também ser medicamentos aí que vão revolucionar, inclusive diminuindo a perda de massa muscular durante o tratamento. Porém, a pessoa tem que fazer a parte dela, sabe? Não é a pílula mágica ainda, sabe? A gente não chegou nesse nível. A gente ainda tem que fazer a nossa parte. E eu penso que a gente nunca vai chegar nesse nível. Porque eu acho que, sabe, tudo do nosso corpo a gente não consegue alcançar se a gente não realmente virar a chavinha, sabe? Ou seja, para você se dedicar a você mesma, cuidar de você e falar assim, não, realmente eu quero me cuidar, né? Vou usar essa ferramenta, é uma ferramenta. Sim. Né? Como eu vou à caça e posso usar uma arma, uma faca, posso usar uma arma de fogo, né? Você tem a ferramenta ali para combater a doença, para lutar contra a doença. Mas você também tem que, às vezes, usar, dependendo do inimigo, né? Mais de uma ferramenta. Então, não só o remédio, você tem que usar todo o resto, né? E eu quero só saber uma coisa. Vou lançar mais coisas para ganhar, para perder peso, para ganhar. E quando é que vai chegar a nossa vez do ganho de peso? Senhores cientistas, Gente, abre aqui a câmera para mim, por favor, diretor. Vocês estão vendo aqui? Eu até trouxe isso aqui, porque eu quero expor a doutora Sara, tá? Gente, ela me obriga a tomar 3 potes aqui todos os dias, ó, peraí. Aqui, ó. É manhã em jejum, após o almoço, não sei qual, e noite, gente. Antes, eu tinha que tomar 20 cápsulas, tá? 20 por dia. 20. Agora são 6, já diminuiu um pouquinho, né? Inclusive, quero aproveitar até para falar aqui da Biofórmula, quem é de Goiânia. Quem não é, acho que ela deve enviar também, gente, que é quem faz os meus manipulados que salvam minha vida. E sempre me salvam. E é uma farmácia que eu confio, super de qualidade, então aproveito e já deixo a dica, vou deixar o Instagram aqui também. E aí ela me obriga, gente, a tomar tudo isso aqui, ó, e ainda fala que eu tenho que comer. Cadê a canetinha pra mim? Cadê? Cadê a minha canetinha? Martina, nós estamos assim, você está representando muito pouco da população, sabe? Aí o pessoal ainda não chegou nesse nível de querer criar canetinha para vocês, né? Não vale a pena, né? Não tá valendo a pena. Nós somos os invisíveis. Eu tenho certeza que eu não sou a única paciente que você tem nessa situação, embora sejamos poucas, né? Mas você falava, eu brinquei aqui, mas falava o quanto é mais difícil
ou paciente que quer ganhar. Porque tem muito, eu quero trazer esse assunto, que eu vou pôr esse corte no meu Instagram fixado. Pra quem virar pra mim e falar assim, eu queria ser magra, né? Gente, olha, enfim. O que acontece? As pessoas sempre comentam comigo assim, nossa, mas é tão bom ser magra. Nossa, mas por que você quer engordar? Nossa, meu sonho não sentir fome, né? Uhum. E aí falávamos mais cedo que você falou, esse é o tipo de paciente mais difícil de tratar. E eu queria que você contextualizasse um pouco. Pode falar que eu sou difícil, não tem problema, tá? Todo mundo que já sabe disso. Mas eu queria que você contextualizasse um pouco para as pessoas também entenderem que não é fácil. Então, assim como é difícil a gente tratar a parte da obesidade, os pacientes que têm dificuldade de ganho de peso é mais difícil. Por quê? Porque realmente eles têm um metabolismo, muitos, né? Muito acelerado. Então, precisa ter um volume alto de comida e muitas vezes eles não conseguem ter esse volume, né? Então, a gente tem que lançar a mão de produtos, né, mais calóricos, né, enfim. E é difícil para a pessoa, porque ela fica simplesmente fastiada, sabe? Uhum. Assim, ela não consegue fazer a digestão. E aí, realmente se torna um problema para nós, né? E fora que todos os transtornos, assim, alimentares, né, seja ele para mais ou para menos, a gente tem uma correlação muito grande com a parte de saúde mental, né? Então, não queria expor nada aqui. Já me Porém, expôs. já falando, Já falou que eu sou desequilibrada, tá, galera? Mas, ó, tem um aqui pra me dar equilíbrio. Ó. Esse aqui é o do meu equilíbrio, tá? Esse aqui tá aqui. Tô medicada. tô tentando chegar lá. Então, tem um fundo emocional muito importante, né? Uhum. Então, tem pessoas que já querem comer demais para suprir alguma falta, né? Ou para afogar, assim, para se sentir acolhida no momento. Ah, não, mas eu trabalho tanto, né? Eu tenho uma vida tão corrida e chega no final do dia, eu me permito comer a caixa de chocolate, porque, né, Não pode doutora, comer tem que comer a tadinha caixa. de mim, né? Coitada, eu trabalhei tanto durante o dia. Então, ainda tenho filho, ainda tenho marido, ainda tenho não sei o quê. Aí o marido quer sair para comer não sei o quê, um sanduíche, né? E aí a culpa é dele, entendeu? É. Porque você não consegue falar, não, não vou. Você pode comer o sanduíche, eu como a salada. Exatamente. Então, assim, a gente sempre arruma pessoas, né, pra culpar. E aí, se a gente for ver pro outro lado, né, que é pro lado da pessoa que tem a dificuldade de ganhar peso também, pode acontecer, tipo assim, eu evito, né, a ingestão do alimento, né? Eu lembro que teve uma vez uma paciente, isso é lá na época de residência, ela vinha perdendo peso durante a gravidez, ela estava grávida. E ela cuspia o tempo inteiro, num copinho, assim, sabe? E ela ficava toda hora cuspindo. Doutora, não para de cuspir, não para de cuspir, não consigo comer, não para de cuspir. E só vomitava. E aí eu falava, gente, que paciente difícil, a gente tentava de tudo, sabe? Eu procurava na literatura, como que eu posso diminuir a hiperêmese gravídica, que ela chegou a ter, assim, não chegou a uma hiperêmese gravídica porque ela não vomitava tanto, mas ela não conseguia ingerir nada. Até que, entre as conversas, né, eu com o meu lado psicanalítico... Tem, viu, gente? A consulta com ela é uma sessão de psicanálise. Você paga uma e leva duas, tá? Quem dera. Ai, eu tentava imitar minha psicanalista maravilhosa, a doutora Rita Francis. E aí eu comecei a puxar, né, assim, vamos lá, como que foi essa questão de por que você engravidou? Como que foi? Mas não. E aí, de repente, essa mulher começou a chorar no consultório, começou a desabafar coisas de quando ela, assim, a mãe dela teve ela, na gravidez da mãe dela, ou na criação da mãe e tal. E aí ela começou a chorar. E aí passou, né? Eu falei, gente, eu não sei mais o que eu passo pra ela. Eu falei assim, não, vamos tentar mais esse remédio aqui. Acho que nem sei se tinha remédio. Eu falei assim, não, tenta fracionar a dieta e tal. Então tá bom. Aí ela passa, depois no mês seguinte, ela volta, né? Na consulta de pré-natal, ela falou assim, não, doutora, você acredita que depois daquele dia melhorei? Eu nunca mais tive nada. Eu não cuspi mais.
não fiquei cuspindo e tá. Eu falei assim, gente, olha pra você ver como às vezes a coisa tava engasgada. Engasgada, por isso que ela não Tipo conseguia. assim, não consigo deglutir, né? O fato de ter tido uma experiência talvez negativa com a maternidade em algum momento, que foi com a mãe, né? E ela realmente se ver ali, né, naquela situação que inconscientemente ela não estava enxergando. Mas que na conversa, né? É por isso que Bali a gente fala que o médico é uma droga, né? Você pode ser uma droga boa ou não. E no caso, na maioria das vezes, a gente tenta ser boa, né? Escutando o paciente. Mas eu me lembro da minha primeira sessão com você também. Eu tava assim, eu tava muito mal. Minha primeira sessão? A É primeira minha primeira consulta. sessão. Porque foi uma sessão, gente. Não foi uma consulta. Minha primeira consulta com você foi meio assim de urgência, porque eu tava muito mal. Nesse dia eu não tinha conseguido levantar da cama. E eu fiquei assim, atordoada, porque eu precisava trabalhar, né? E eu não conseguia levantar da cama. O máximo que eu consegui foi pegar o meu dedinho e gravar um áudio do meu celular avisando que eu não tava conseguindo levantar da cama. Até que eu consegui pedir uma consulta com você e tal. E gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava com a minha pele tava esverdeada naquela época. Tava esverdeada, assim, totalmente. Eu tava sem vida na minha pele. Eu não sei como é que eu tava caminhando, não. E eu tava muito magra. Eu acho que hoje eu tô com 53, mas eu acho que eu tava com uns 49 e pouco naquela época. E o que acontece? Com a pandemia e o trabalho home office, então eu tava em pandemia, trabalho home office, não tinha pra onde ir. O que eu fazia? Trabalhava. Não tinha o que fazer. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava estudando, ou eu estava ouvindo um podcast relacionado ao meu trabalho. Então eu tava sempre anotando, estudando, frente do computador. E eu não tinha um lugar específico para trabalhar, porque foi tudo muito rápido. Eu tinha terminado um relacionamento, tinha mudado para um outro apartamento, aí veio a pandemia, aí veio, sabe assim? E aí eu não tinha um lugar específico para trabalhar. Onde que eu trabalhava? Na minha mesa de fazer refeições. E de alguma forma, eu associei que sabe, que aquele espaço da minha... Olha, gente, como é o nosso subconsciente. Conscientemente, eu sei que eu preciso comer. Mas o meu subconsciente, ele nem me lembra. O meu corpo nem me dá alerta de fome. Porque ele já me deu tanto alerta de fome e foi ignorado, e recebia café e água, que hoje eu associei aquele espaço da minha casa como um espaço que não é de alimentação, que não é de refeição. Então, olha o quanto a nossa mente, ela controla o nosso corpo. Meu corpo não me pede comida, eu não lembro. Se eu não colocar um despertador pra comer, eu não lembro. Agora, se tiver comida na minha frente, aí já é diferente. Café da manhã, às vezes, eu até lembro. Mas tem dias que eu levanto, tomo banho, leio um livro, sento na mesa e vou trabalhar. E não lembro que eu tenho que comer, entendeu? Porque o meu corpo não dá esse sinal. E tem uma outra coisa, como você ficava muito tempo em jejum, né? A gente tem uma resposta adaptativa, né? Assim, ao jejum. Quando a gente faz jejum prolongado, a gente acaba diminuindo os níveis de glicose, de insulina. Então, você fica realmente com menos fome, entendeu? Então, isso é estudado, né? Uma das estratégias que a gente tem, inclusive, para perder peso. Mas no caso do meu metabolismo... Gente, eu tenho 36 anos, eu tenho o metabolismo de uma pessoa de 18. Não, tudo bem, legal. Mas eu quero minha carninha no meu rostinho, né? Porque eu não aguento mais Por isso que, injetar às colágeno. vezes, assim, no seu caso, eu falo, né? Seria não fazer esses jejuns prolongados, porque isso provoca essa inibição, né, de fome, né, por conta dessa questão dos níveis de insulina mesmo. Então, o ideal é que fizesse o caminho contrário, né? Sabe aquela receitinha de comer de 3 em 3 horas? Então, para você, talvez seja uma boa estratégia. Tudo que eu tenho falado para meus pacientes não fazerem. Gente, ela fala isso pra mim tem 3 anos, tá? Mas assim, ó, a gente conseguiu evoluir, né? Também não tire a minha evolução. Olha só, esse ano eu almocei umas 30 vezes, né? Ano passado eu não almocei nem 3, eu acho.
Oh, meu Então, Deus, 30 vezes. mas 30 não, vezes nesse mês, não, não, Martíria? Que tem nesse 30 ano. dias. Mas assim, olha, eu melhorei algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes eu não almocei, mas aí à tarde eu dou aquele start, vou lá, faço uma tapioca, ou se eu tô lá no presencial, eu dou um jeito de comer algum lanchinho ali, alguma coisa, né? Então, eu mudei um pouco. Mas eu de fato preciso. Aí tem um detalhe. Eu tenho preferência por, em geral, quando eu tô nessa pegada de não sentir fome, eu tenho preferência por sopas, que é o que a gente tava falando. Eu tenho muita Aham. facilidade pra comer sopa, muita. Já pra pegar uma O comida ali, sólido é difícil. é, porque fiquei habituada nessa coisa de não ter tempo e tudo mais. Então eu tô num caminho de desacelerar, mas não é fácil, não. Mas eu tenho minhas fórmulas. Fórmula do sucesso, gente. Gente, igual a forma, o Monjaro, né? A tirzepatida, o Ozempic não faz milagre, as fórmulas também não, né? Se a É, gente não ir trabalhando as outras questões. Então tem que ter, de qualquer forma, a gente tem que precisa, comer. né? Ou não, né? Ou A gente menos. precisa ir trabalhando assim, o que que eu posso fazer. Então, já que eu não, se a comida estiver na minha frente, eu vou ter vontade de comer, será que tem algum lugar que a gente consegue encomendar todos os dias e chegar na minha frente a comida? Não, tem que chegar dentro do meu apartamento, porque se eu tiver que descer pra buscar também. Tá vendo? Aí a pessoa não quer, gente. Aí a pessoa tem que querer muito, por isso que eu falo que é Não, mas difícil. ó, a pandemia foi difícil pra todo mundo. Ninguém saiu ileso. Eu também saí sequelada, gente. Marcília, você tá igualzinho. Eu tenho uma paciente que é assim, você fala assim, não, aí eu quero muito emagrecer, então tá bom. Aí ela fala assim, não, mas a minha alimentação tá ótima. Eu falo assim, não, mas eu acho que você podia trocar esse aqui por esse. Ah, não, mas aí eu não gosto. Ah, mas então janta mais cedo. Não, mas eu nem janto. Ela fala assim, não, mas você acabou de falar que você faz Mas a você sabe última que isso é refeição. resistência do inconsciente Aí eu popular, falo né? assim, não, aí você não faz a última refeição. Ah, mas é muito de vez em quando. Ah, então tá bom. Então vamos tentar, né, otimizar, assim, lá na Uhum. academia. Vamos tentar fazer um treino HIIT? Ah, não, odeio. Aí eu falo, gente, a pessoa não quer, entendeu? Quando você quiser, você... Ó, mas eu entrei pro funcional lá com boxe, mesmo, mesmo eu não gostando de funcional, como é uma coisa que me deu uma ajudada, eu vou. Só que eu tenho que comer pra ir, esse é o único problema, mas eu vou. Agora, por exemplo, a questão de descer é porque realmente, Você é a única pessoa que não precisava fazer o funcional. Você podia fazer só musculação. meu filho, mas como é que eu desacelero? Eu É, tenho que ter uma descarga sim, tá certo. energética gigantesca, senão, o que que acontece comigo? É. Eu, A eu parte da saúde mental, né? Quando eu vou, eu volto acabada, deito, durmo, apago. Quando eu vou só pra academia, você sabe o que que eu vou fazer, né? Podcast aqui, vou limpar uma coisa lá em casa, ou então tô aqui lendo um livro, e aí depois vou tomar café, né? O Uhum. vício à noite, aí eu não durmo, aí se eu não durmo, eu tenho que usar o meu tempo, porque eu sou viciada em produtividade, aí o que que eu vou fazer? Eu vou ler um livro, eu vou trabalhar, entendeu? E aí isso é loucura. Aí quando eu vou, eu deito. Mas se bem que esse aqui que você me passou. Gente, eu não vou passar as fórmulas lá. Eu trouxe só pra zoar a doutora Sara, que eu falo pra ela que ela me enche de comprimido e ela toma só 2. Mas eu sei que é responsabilidade. Mas esse aqui, ele é o único. Nem o. Que é a tiapina me apaga igual esse trem aqui. Isso é natural, gente. Nem ele me apagava igual esse aqui me apaga. Mas é que a gente trabalha, assim, na área da medicina funcional integrativa, a gente vai trabalhar restabelecer o equilíbrio, né, do corpo. Então, Uhum. como que funciona isso? Eu preciso de uma boa anamnese, lógico, né, para eu entender exatamente em quais pontos do seu corpo você tá com alguma disfunção. E aí a gente vai muito na base da fisiologia e química, bioquímica mesmo. Uhum. Então, lá como que acontecem todo o processo metabólico, né? De alguma área, seja do estômago, seja do intestino, como que é a anatomia, fisiologia, histologia. E eu sempre gostei muito disso na faculdade. Uhum. Então, acho que foi uma das coisas que, assim, encheu meu coração quando eu comecei a estudar essa área e falei assim, gente, né? É o que eu quero.
é o que faz sentido para mim, né? Então, quando você começa a detectar aonde estão os problemas, né? Qual via bioquímica tem um problema, você começa a dar os nutrientes que fazem parte daquela via. Então, assim, a tireoide, para ela funcionar, ela precisa de alguns elementos, né? Essenciais. Ela precisa do ferro, ela precisa de selênio, né? Ela precisa de Amiga, zinco, coitada. né? Então a gente começa a fazer uma suplementação mais voltada para ajudar aquela tireoide, né? Alguns aminoácidos, tirosina, por exemplo, que é da onde fabrica, né, o hormônio. Então, a gente suplementa, a partir da suplementação, você estimula, você dá mais ingredientes para o seu corpo produzir aquilo, Eu tô né? rindo aqui, gente, porque o meu, ela fala isso olhando pra mim, eu acho que ela tá falando pra mim, né? Porque eu sou sanguínea, então eu rio de nervoso, entendeu? No seu Porque caso, a gente está dando os suplementos pensando, né, nas é, desordens que tinham, né, que a gente uhum, precisava reestabelecer equilíbrio. Pode ser em saúde física, pode ser na saúde mental, pode ser, né, às vezes só uma suplementação básica, por falta de sol, por exemplo, a vitamina D, a gente é, vê uma pandemia de a pessoas pessoa que não sai de deficientes. casa vai ter Deficiência, né? deficiência, exatamente. Mas enfim, adoro, eu reclamo, eu sou que ela toma 2, eu tomo 20, mas tudo bem, né? A gente tem uma justificativa aí que é o fato de a minha alimentação ser um pouco, só um pouquinho deficiente de nutrientes, mas tudo bem. Doutora, tem mais algum assunto aqui que a gente não trouxe e que seria interessante trazer e deixar a galera aqui informada sobre esse assunto, principalmente sobre como que você trabalha, por que que é importante as pessoas procurarem um médico de família. Você estava falando, eu até estava pensando que antigamente as pessoas tinham um médico da família, né? Tudo chama o doutor e tal. É, tinha. Hoje em dia, quando você falou que as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Às vezes eu fico assim, ai, qual especialista? Porque tudo que eu sou assim, né? Eu sinto um caroço aqui, doutora Sara, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui, né? Será que eu tô com câncer? Gente, Ai, meu eu Deus. sou essa. E aí eu tenho uma referência, eu tenho uma pessoa que eu busco e levo os meus sintomas e falo, ó, tô com esse problema. Gente, até minhas questões de pele eu levo pra ela. Ó, tá me dando muita flacidez aqui, tá me dando muito melasma. E aí isso eu acho muito bacana, porque eu não preciso ir a vários lugares para Especialistas, né? exatamente, a vários especialistas e várias consultas e vários exames. Eu detesto tirar sangue, né? Então, assim, é um médico só olha É, ali, e se for uma questão muito específica, você direciona, né? sim. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa questão da importância, né? E para as pessoas também que estão buscando aí essa vida, esse corpo fitness, né? E Uhum. essa vida wellness. Como que funciona seu trabalho? Como que as pessoas, onde que as pessoas podem te encontrar e onde, você já falou bastante aqui, mas só direcionar para ficar marcado aqui, onde você de fato pode. A gente já sabe que é tudo, né? Mas quais situações que as pessoas podem te procurar? Sim. Então, eu depois que terminei, né, a residência, eu fui muito para a área de nutrologia e de medicina funcional integrativa, ortomolecular, né, endócrino. Por quê? Porque eu via uma deficiência ali também na parte da medicina tradicional em dar suporte ao paciente. Então, assim, é assim, eu tô com pressão alta, é remédio. São protocolos prontos, né, que a gente tem de sociedades grandes, claro, obviamente, mas tudo baseado em medicamentos. E a gente tem ali, né, nas primeiras páginas, sempre a questão da mudança do estilo de vida. Mas é assim, aquela coisa bem pequenininha, né? Assim, Uhum. oriente seu paciente a fazer atividade física. Então, eu me interessava muito em como, mas qual tipo de atividade física que é melhor será para essa pessoa? Será que qualquer tipo? Então, eu comecei a ficar curiosa, mas assim, na diabetes, mas se é um problema relacionado à glicose, então eu tenho que fazer, né, uma dieta, lógico, tirar o açúcar. Era o que eu ia repetindo, do que eu aprendi na faculdade, né? Uhum. Só que eu queria aprofundar nisso, mas será que tem algum tipo de dieta que a gente consegue melhorar e diminuir esses medicamentos, que às vezes a pessoa vem com polifarmácia, né? Aquele tanto de
cápsula e comprimido, mas aí já não era de suplemento, era de remédio mesmo, que tem diversos efeitos colaterais, né? Alguns efeitos se somam com outros, e a gente via essa questão de, inclusive, influenciar em uma iatrogenia, né? Que é causar mais malefício do que benefício usando aquele tanto de remédio. E aí a pessoa realmente ir buscando só remédio, 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 e o hábito de vida ficando de lado, né? Então, foi quando eu comecei a me interessar mais em estudar isso, né? Assim, como que eu faço para eu ajudar essas pessoas a mudarem o hábito, o estilo de vida, né? E como que tipo de ferramenta ela vai poder usar além do remédio, né? Não é só remédio. Então, a gente vê muita questão de suplementação hoje em dia, né? Que tá super em alta, todo mundo comprando suplemento para isso, para aquilo, e que todo mundo tomando creatina, todo mundo... E também já virou outro lado, né? Porque aí tá todo mundo usando, não sabe nem para quê. De forma indiscriminada, ninguém faz um exame de sangue para quem realmente precisa, né? E eu falo, da mesma forma que remédio em excesso, né, faz mal, se você usar a dose errada, você pode, né, se intoxicar com o remédio. A mesma coisa são suplementos, né? Então, se eu não sei a dose, ou eu estou realmente não resolvendo nada na minha vida, né? Tô usando uma coisa e ela tá sendo eliminada porque não tá na dose certa, ou eu tô fazendo doses também, né, exacerbadas, e aí isso também pode colocar em risco, né, várias áreas da minha saúde. Então, tudo tem que ser orientado, né? Ou seja por nutricionista, seja por outros profissionais que entendam sobre o assunto, sobre esse assunto de suplementação, para que realmente faça sentido. Então, hoje em dia eu trabalho eu falo que a medicina, existe uma guerra, né, entre medicina tradicional, medicina integrativa. Assim, eu até não julgo muito, né, os da linha tradicionais, quando eles falam dos médicos integrativos, porque a gente realmente vê médicos como em qualquer outra área, né, querendo, assim, às vezes com condutas, né, duvidosas, que realmente, às vezes, passam por cima da questão do indivíduo, e aí vem mais a questão do dinheiro, né? Mas isso também está presente na ortopedia, né? Sim. Isso também está presente na questão da estética, de quem lida com estética, com cirurgia plástica, né? Com dermatologia, que também, às vezes, a pessoa fala que você precisa fazer um monte de procedimento, na verdade, não precisa de nada, né? Então, só que isso tem ganhado muita visibilidade, né? Essa questão dessa guerra, que existe uma guerra fria aí, né? Ou às vezes até calorosa demais, entre as duas áreas. E eu falo que eu tento unir as duas coisas, porque a gente tem que unir o que é bom de tudo, né? Sim. Então, se a gente une os medicamentos, que são muito bem estudados, né? Que realmente vão trazer benefício. Quando a pessoa está doente, ela precisa do remédio, né? E une, lógico, a suplementação para apoiar, como um suporte, né? Ou, às vezes, quando tá só sintomático, sem a doença ainda. Que a gente tem as fases, né? Às vezes a pessoa não está doente, mas ela está ali com início de sintomas que, se a pessoa deixa, ela pode se transformar numa doença futuramente. Então, nessa fase, a gente pode lançar a mão dos fitoterápicos, né? Que tem vários que têm bastante comprovação científica. Tem os suplementos, né? Que a gente pode usar também como suporte. Então, a gente vai unindo as duas coisas para tentar otimizar, né, a saúde das pessoas. E hoje eu atendo lá na Verte Clínica, né, que fica ali no setor Marista, aqui em Goiânia. Atendo muito online também, né, pacientes que às vezes procuram de Brasília, São Paulo, enfim. Então, o mundo todo. Quem quiser pode deixar o Instagram dela aqui. É isso mesmo. E a gente vai, né, unindo essas duas questões justamente para tentar trazer mais saúde à população. E quando você me perguntou, eu esqueci de comentar, assim, ensaiei muito para falar e parece que quando chega aqui no inconsciente... Aqui muda tudo, gente, porque não tem roteiro. O segredo é não ter... O roteiro desse podcast é não ter roteiro. Que eu queria ter trazido
a história, assim, de quem me influenciou mesmo a fazer a medicina, né? E a entrar... Hoje em dia eu percebo que ele me influenciou até na parte da medicina integrativa, que foi meu avô, né? Que era farmacêutico. E ele cuidava da cidade, né? Porque era difícil ter médico na cidade, de acesso. Então, assim, era um médico, né, para a cidade inteira, um pediatra. E aí, às vezes, só lá no hospital, as pessoas tinham menos ainda a cultura de procurar para prevenção. E aí, eu me lembro de passar as férias lá, então eu ficava 30 dias e ficava na farmácia, né, vendo ele atender as pessoas. Então, vinha gente de longe para falar com ele e para saber o que a pessoa podia tomar. E eu lembro que ele falava assim, como que tá seu intestino? Aí a pessoa falou assim, ai, tá meio preto. Aí eu falei assim, então, já sei. Aí ele virava assim, sabe, pras prateleiras. Aí ele ia pegando, trazia. Ele, você vai tomar esse pro intestino, esse pro não sei o quê. Quanto tempo que não toma vermífugo? Esse. Aí eu falo, gente, parece que ele tinha uma sabedoria, que era uma sabedoria, né? Quase de uma medicina popular, mas que faz todo sentido hoje em dia quando a gente estuda a medicina funcional integrativa, que você vê que a maioria das doenças tem conexão, né? Eixo intestino-cérebro, a gente já ouviu falar alguma vez? Eixo intestino-cérebro, eixo intestino-tireoide, eixo intestino-coração. Então, assim, o intestino está conectado com tudo, sabe? E era uma das perguntas que ele fazia. E fazia as injeções dele lá, né? Fazia injeção pra gripe, injeção pra não sei o quê. E o povo vinha de longe. E aí eu achava o máximo. E ele cuidava das famílias, né? Todas. Que vinham o pai, o irmão, o tio, a avó. E aí ele ia, às vezes, na casa da pessoa. Não, ela não consegue vir aqui tomar injeção. Ele ia lá. E aplicar a domicílio. Então, ele fazia as visitas domiciliares que o médico de família faz. Então, acho que eu tive muita influência dele também, assim, na minha vida, né? De estar onde estou, né? Assim, buscando todo esse conhecimento também por causa disso. Ai, que lindo. Qual que é o nome dele? Rubens, seu Rubens da farmácia. Rubens da farmácia. Ai, vou fazer um corte, achei linda a história, mas você já tinha me contado, só que assim, como eu tenho também uma relação com meu avô muito forte, né? Toda vez que eu escuto uma história de avô, eu fico assim, que eu lembro do meu também, né? A gente se conecta pelas similaridades, né? Pelas, como é que fala? Não são os opostos, e sim os similares. Similares, Gente, né? é isso aí, vocês entenderam, né? Mas nossa, olha, a gente tá chegando ao fim, mas eu acho que tem que ter parte 2. Então se você quer parte 2, já comenta aqui. E eu esqueci de pedir no início e vou pedir agora. Por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe com as pessoas, tá? Então, conteúdo sobre saúde é um conteúdo que vale a pena a gente compartilhar. A gente compartilha tanta besteira, né? Então, vamos compartilhar com as pessoas que podem saber, né? Que podem precisar saber que existe um médico que vai cuidar de sua saúde de forma integral, porque às vezes as pessoas ficam perdidas mesmo, né? Vai ficar fatiada em várias partes do corpo. Várias partes. Não, gente, e eu não gosto muito, né? De tirar sangue e tudo mais. Acho que porque quando eu era criança eu levava muita agulhada, fui muito internada com pneumonia, essas coisas. Acho que eu fiquei assim meio avessa. Então, assim, pra mim é a maior paz ter você, né? Inclusive, minha filha, se cansar de mim, descanse, né? Eu até penso assim que a gente é um caso de sucesso, entendeu? De que a medicina de família realmente funciona e que a gente teve uma boa relação médico-paciente, porque isso é fundamental, né? Porque aí você vê que realmente a pessoa vai te procurar, independente da causa, para que você realmente saiba aonde ir, né? Não, Bartilha, nesse caso, você vai para o hospital. Né? Eu procuro ela pra tudo. Doutora, cortei minha mão. Aconteceu comigo, gente. Eu cortei meu braço com uma taça. E eu tenho pavor de sangue, sabe? A primeira coisa que eu fiz, tirei uma foto pra ela, assim, meio sem querer olhar. Mandei pra ela. Você acha que precisa de dar ponto? O que que eu faço, né? E ela falou, não, vai dar um pontinho e tal. Aí eu fui. Mas tudo, primeira coisa, doutora Sara. Exatamente. Então, mas é para isso mesmo, né? Para que você tenha um médico que possa
ou resolver um problema, se ele for, né, um problema de fácil resolução, que nada, não exige nenhum aprofundamento em nenhuma área, né? E fazer o manejo da saúde mesmo, né? Da saúde, não da doença, que é como você iniciou aqui, né? Você falou Exatamente. sobre a questão da medicina preventiva. É o meu foco, né? Mas é lógico que eu atendo muitas pessoas que já têm doenças, né? Diagnosticadas. Por exemplo, já vem com fibromialgia, né? Já vem com doenças reumatológicas e problemas de tireoide, diabetes. E aí a gente tem que fazer ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ela vem tratando essas doenças com especialista, a gente pode melhorar a qualidade de vida, porque muitas dessas pessoas vivem mal, né? Vivem com a doença, mas tomam aquele tanto de cápsula, não se sentem dispostas, né? Não se sentem felizes, libido ruim, né? Sem energia. E a gente vai tentando desvendar o que pode estar acontecendo. Será que é a baixa de massa muscular, né? Que essa pessoa está apresentando? Será que é uma questão hormonal? Será que o eixo HPA, né, que é do cortisol, será que ele tá, né? Como que tá esse eixo, se realmente você tá tendo a fabricação certa, né? O burnout, ele é um dos principais problemas dele, é que a gente, de tanto ficar hiperestimulado no eixo, né, do cortisol, de repente, esse cortisol cai demais a produção, a pessoa realmente fica igual você, de cama, né? Então, não é porque ela precisa de férias, é porque realmente ela precisa de voltar a produzir o cortisol de novo, né? Isso acontece com muitas pessoas. E aí as pessoas acham que é tomar café, né? Ah, vou tomar 1 litro. Doutora, eu tô tomando 1 garrafa de café e não melhoro. Aí eu falo, gente, mas o café não vai te melhorar. E aí, enquanto a pessoa não entende que não é o café, né? Às vezes são as mitocôndrias. Eu adoro falar dela. 20 cafezinhos eu tomava, gente, quando eu conheci 20 cápsulas Nespresso por dia. Doutora, mas muito bom, nós vamos ter que fazer parte 2, viu? Vamos fazer parte 2. A gente faz depois parte 2 temática, né? Às vezes a gente coloca, porque é uma área tão ampla que às vezes, né? Mas foi muito esclarecedor. Eu ficaria aqui até meia-noite, mas você tem filhos, né? Marido. Eu, viciada em produtividade, né? Hoje não é um dia que eu tenho aula, então tô tranquila. Então, muito bom. Eu acho que foi fantástico tudo que a gente conversou aqui. Vai ter parte 2, com certeza. E aí, eu sempre, no finalzinho, claro, te agradecendo muito por você ter vindo. Eu fiquei muito feliz. Já fazia muito tempo, gente, só que as agendas não batiam. A minha, a dela, né? Então, ela tem filho, eu trabalho CLT. Então, a gente até encaixar esses horários fica um pouco complicado. Então, quero te agradecer muito. Eu sempre falo que eu gosto de trazer aqui no Pod aquilo que foi muito bom para mim. Né? Então, eu costumo sempre fazer isso. E você, com certeza, foi uma das pessoas, assim, muito importantes para mim. Né? Eu acho que eu já te falei isso, mas eu quero... Agora eu vou chorar. Eu já tô, desde a hora que você começou a emocionar aí. E você foi importantíssima para mim, né? Eu passei uma fase muito difícil, né? Burnout para mim foi algo muito difícil de reconhecer para mim que eu estava com burnout, porque eu relutava. Então, você foi muito importante. Ainda é, né? Como eu disse, se cansar de mim, descanse. Porque não tem essa de me abandonar, tá? Não aceito abandonos, mas muito obrigada mesmo. E espero que você continue aí por muito tempo nessa área, não saia e continue ajudando outras famílias. E se eu tiver filho também, você vai ser pediatra e adultiatra dele, tá? Eu prometo. Não, hoje em dia eu tô ficando só com a parte da adultiatra. Não, da família, você vai cuidar da minha família, eu não quero nem saber. Gente, eu sou tóxica, viu? Não quero nem saber, filha. Você acha que eu vou ligar pra pediatra? Claro que... Só se for uma pediatra que você me indicar e que eu confie demais. A primeira coisa, antes. E aí, tudo que a pediatra fala, eu vou te ligar. Pra saber se é verdade, que eu faço isso com ela também. Doutora, isso aqui pode, isso aqui serve, isso aqui presta. Tudo, gente. É assim. Esse apoio em conjunto a gente pode negociar. Tá bom, então ela vai ser a adultiatra minha e minha apoio pediátrico. Resolvido. Olha, mas eu que agradeço demais
pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui mesmo pra gente fazer essas trocas. Acho que são assuntos muito que têm ganhado muita visibilidade, né? E que eu acho que é necessário a gente falar, né? De a gente trazer, de a gente pelo menos refletir sobre isso, sobre a questão dos padrões, né? Femininos, sobre a questão da saúde, de como que a gente tem se cuidado, né? Será que realmente a gente tem feito algo por nós, né? Nem que seja pequenas coisas, né? No nosso dia a dia que a gente pode mudar. Isso é autocuidado, né? Assim, você pedir sua marmita todo dia Olha a bronca. é No meio do autocuidado. podcast, né? Você escovar os dentes Eu escovo. é Viu? autocuidado. Direitinho, Raspar a língua. Isso eu faço, viu? Direitinho. Então, muitas vezes as pessoas têm a impressão, né, de que autocuidado é ir pra banheira, né? Ai, Ouvir música, acender uma vela aromática. uma vela né? aromática. Abrir um espumante. Isso é um baita autocuidado. Isso é assim, ó, o nível luxo do autocuidado. Mas a gente pode também, né, colocar metas mais acessíveis, né, no dia a dia. A ducha do chuveiro, né, 5 minutos sem ninguém é um autocuidado, né? Com umas gotinhas de lavanda, por que não, né? Pra gente relaxar. Então, qualquer coisa que você faz por você, você tá fazendo um autocuidado. Então, eu agradeço demais a oportunidade, eu fico esperando. Então, o segundo episódio, com certeza. Vamos ter, viu, gente? E aí eu sempre peço aqui pra fechar que você deixe uma mensagem pro nosso público, né? Então, pra marcar sua participação desse episódio, pode ser uma palavra, uma mensagem, fica à vontade, você pode olhar pra câmera e deixar sua mensagem. Bom, a mensagem que eu quero deixar, né, para vocês é: não deixem, né, vocês no último lugar da lista de prioridade, né? Você tem que estar lá no primeiro lugar. É aquela mensagem do avião, né? Coloque em caso de despressurização, né? Coloque a máscara primeiro em você, depois na criança ou quem está no seu lado. Então, é isso, é sobre isso a vida o tempo todo, né? A gente tem que colocar sempre a máscara primeiro na gente, para que a gente esteja bem, para a gente poder espalhar o bem e fazer bem para as outras pessoas e cuidar de outras pessoas. Porque se a gente não faz isso por nós, né? A gente só vai acumulando cargas, né? A gente pode até ajudar os outros. Né, eu tenho pacientes que ficam, eu faço tanto por todo mundo e chega na minha vez de cuidar. Aí nessa vez já tá assim, né, com a saúde mais difícil de ser corrigida, né, de reverter, ou já tá com doença. Então, assim, cuide de você como prioridade. Aprenda a observar o seu corpo, né, o que ele tá te contando. E é isso. Ai, adorei. Linda. Então, vamos abrir aqui a nossa câmera, diretor, para a gente se despedir. Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Não se esqueçam de seguir a doutora Sara. E se você veio do Instagram da doutora Sara, segue o pod, tá? Para ficar por dentro de tudo que a gente vai compartilhar aqui. Eu tô olhando para a tela errada, tá, gente? Então, é porque as pessoas têm ascendente em leão. Eu tô olhando para minha imagem na tela e eu não vou cortar, não, tá? Então, muito obrigada pela audiência. Se você ainda não segue a doutora Sara, siga. Se ainda não segue o pod, também siga. Curta, comente, compartilhe. Isso é muito importante para o podcast continuar ativo aqui nas redes sociais e entregar para mais pessoas. E a gente agradece a sua audiência. Obrigada pelo carinho de sempre e tchau! Tchau, tchau. Obrigada.